Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um estudo maravilhoso do livro Nosso Lar, feito pelo nosso maravilhoso médium Francisco Cândido Xavier. Esse livro maroto, maravilhoso. E a cada vídeo que passa eu vou pegando mais intimidade com a câmera. E aí eu já posso ficar mais à vontade aqui para vocês, né? E hoje vamos para o capítulo 6, tá? Antes de tudo, curtam, comentem, compartilhem, tá? Mande para as pessoas esse lindo estudo, para que mais pessoas possam ter um pouco mais de consciência sobre o plano espiritual, sobre o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Bom, e no último capítulo a gente acompanhou que o André Luiz estava lá no hospitalzinho, né, bem de boas, tentando se recuperando, né, aos poucos. E aí aparece o Lísias, que é um assistente do médico Henrique de Luna, que a gente viu no capítulo 4, né? E o Lísias, ele dá vários ensinamentos. Sério, gente, o capítulo 5, ele tá, assim, recheado de ensinamentos maravilhosos. Quer dizer, todos estão, mas esse capítulo 5, ele é perfeito, tá? Então, assim, eu aconselho que, se vocês não viram o capítulo 5, vão lá ver e depois vocês veem aqui o capítulo 6, né? Ou ver esse, depois ver o 5, o que vocês acharem melhor. Sexto capítulo. Precioso aviso. No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: "Como vai? Melhorzinho?" Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores sentaram-se comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah! Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Sem o menor gesto denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Então, para vocês entenderem mais ou menos até o ponto que a gente tá lendo, o André Luiz tá lá, né, no hospital, e aí chega o Clarencio e pergunta se ele tá melhorzinho. Só que o Luiz, gente, ele ainda tá com aqueles costumes da terra. Então, ele começa a se lamentar. Se vocês virem aqui, ele falou que ele tá com muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústias no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência. Ah, tem sido pesada a minha cruz. Ou seja, ele tá reclamando gratuitamente e o Clarencio lá escutando. E o Clarencio não dá nenhum sinal de, tipo, querer interromper, querer parar. E isso é muito... Olha como ele fala. Ele fala aqui. Encorajado com essa atitude, ou seja, a atitude do Clarencio de não fazer nada, de só escutar mesmo o que o André Luiz estava falando, ele continua. E a gente vai continuar a partir de agora. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras
abafando escassas notas de alegrias, depois dos sofrimentos da morte do corpo, em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Ou seja, gente, foi uma página inteira dele só se lamentando, dele só reclamando de tudo que estava ocorrendo com ele. E aqui, a reflexão que eu quero trazer para vocês é que eu acredito que todo mundo, se não for essa pessoa que reclama, você conhece uma pessoa que reclama também. E é interessante analisar, gente, porque assim, a gente perde muito nosso tempo reclamando. E às vezes inconscientemente, eu reclamo pra caramba, eu melhorei muito agora e quero melhorar cada vez mais. Mas a gente às vezes acaba reclamando por coisas tão bobas e esquece de agradecer pelas simples coisas da vida. E o André Luiz aqui ele tá reclamando, vocês vão entender já já o que o Clarence vai falar. Mas eu vou deixar a reflexão, como eu sempre deixo algum exercício para casa, para vocês começarem a anotarem quando vocês reclamam. E aí quando vocês reclamarem, vocês vão substituir a reclamação por uma gratidão, ou seja, vocês vão agradecer por alguma coisa. Eu já fiz esse exercício uma vez e deu muito certo, e eu conheço outras pessoas também que fizeram, né, e que também deu certo, então eu vou deixar esse exercício porque assim, entre reclamar e agradecer, pode ter certeza que agradecer é melhor, tá? Então vamos nos policiar mais em nossas falas, certo? Então, continuando aqui. Chegado a essa altura, o vendável da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Ou seja, o Clarencio perguntou para ele se ele queria a cura espiritual. E o André Luiz só afirmou assim, na cabecinha. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Gente, olha esta parte. Anotem. Eu tenho anotado isso no meu diário, tá? Anotem. Aprenda a não falar excessivamente de si. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Ou seja, você ficar se lamentando, você ficar reclamando, você ficar falando excessivamente de si é enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. E aí ele continua aqui. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade, classificar o esforço necessário da imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo para dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que se prendem às lembranças mesquinhas. Gente, é perfeito. Não, olha isso. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas, ou seja, quanto mais você ficar falando, né, das coisas tristes, das considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que prendem as lembranças mesquinhas. Ou seja, vai ficar mais difícil, porque quanto mais você ficar se lamentando, quanto mais você lembrar das coisas que você se lamenta, vai ser mais difícil lembrar, porque você vai lembrar delas com mais dores, sabe? Vai ser pior. Isso é muito verdade, gente. Você pega algo que você sempre reclama, se você lembrar de algo relacionado a isso que você reclama, vai doer muito mais, porque você está sempre reclamando disso, você está sempre alimentando aquela energia negativa, que não faz nenhum bem. E aí é que ele continua. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá seus parentes terrestres,
Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer de nossas famílias. São seções da família universal sobre a direção divina. Então, mais uma parte perfeita, tá? Que ele fala sobre, primeiramente, a gente lembrar que o mesmo Pai, ou seja, Deus, que zela por nós, zela por todas as pessoas que a gente ama, por todos os seres que a gente ama, e até os que a gente não ama, ele zela, porque a gente deveria amar, né? Mas enquanto ainda somos humanos falhos, né? Nem todo mundo, eu acredito que todo mundo tem afeição, mas até essas pessoas que a gente não tem muita afeição, Deus ama. Então a gente sempre deve lembrar disso e se preocupar um pouco menos, né? Confiar mais em Deus, eu acho que essa é a palavra. E lembrar que as nossas famílias terrestres, elas são só parte de uma seção das famílias universais sobre a direção divina, porque hoje nessa vida pode ser essa família, mas na vida seguinte ou na vida anterior são outras famílias, porque cada caso é um caso, cada vida é uma vida, tá? Claro que você tem sim sua família espiritual, mas quando você tá nesse momento, você deve lembrar que tudo é muito maior do que a gente imagina, né? Não ser tão fissurado no que você está vendo agora, e sempre lembrar que as coisas realmente são enormes, tá? Comparados ao que a gente está vendo agora. Então, aqui ele continua. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor. Enquanto vós vivemos onerados de dívidas, se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Então, olha só o que ele fala. Ele fala que se ele quer ficar lá, ele tem que pensar com justeza, ele tem que pensar de maneira sóbria, ele tem que analisar e buscar agora melhoria, né? Por isso que ele até pergunta no começo, antes dele começar a falar tudo isso, ele pergunta, você deseja a cura espiritual? E aí, quando o André Luiz fala sim, ele começa a falar essas coisas. Nesse inteirinho, secara-se-me o pranto e chamando abrios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a ostentação de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto com possibilidade de atender a família? Aqui o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui o caminho para a divina realização. Então, essa frase aqui, gente, eu quero que todo mundo também anote, grave, que é maravilhosa. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. E isso não serve só para quando a pessoa está só em espírito, não. Enquanto estamos encarnados, a gente deve sempre lembrar que absolutamente todas as dores que vêm até nós é para que a gente possa enriquecer o nosso espírito, para que a gente possa ganhar mais maturidade, para que a gente possa ganhar mais sabedoria. Eu sei que quando a gente está passando por um momento difícil, por um momento de dor, de angústia, tudo fica muito confuso, a gente não consegue ver os propósitos de Deus com clareza. Mas a partir do momento que você confiar nele e você buscar dar o seu melhor, você vai ver que quando você ultrapassar, você vai ver, meu Deus, isso me deixou mais forte. Tenho certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo agora já passou por muitos problemas, muitas dores. E todas essas dores que vocês passaram, vocês ficaram mais fortes depois. E não vai ser diferente com a que você tá passando agora, ou com a que você vai passar depois, amanhã, ou depois de amanhã, etc. Sempre lembrem-se disso. E ele tá falando isso justamente pro André Luiz refletir sobre as dores que ele tá passando. E aí ele continua. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém,
recebem o serviço como patrimônio sagrado na movimentação, do qual se preparam o caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimento sublime. Acresce notar, todavia, que de desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fazes longa pausa, levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual é o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornava a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Gente, esse final é muito fofo e muito lindo, porque é muito verdade. O Clarence, ele deu sim uma bronca, né? Ele falou aí de uma forma firme com o André para que ele pudesse aprender mesmo de fato. Ele tinha acabado de chegar, tá? Claro que o Clarence compreendia esse lado que tinha acabado de chegar. Só que assim, gente, cada pessoa, né, cada espírito, pessoa, às vezes precisa de ouvir de uma maneira que ela vai captar, né? E às vezes só afagar, passar a mão na cabeça não é o suficiente. E aqui o Clarence foi super firme, ele falou, explicou, e o André Luiz compreendeu, né? Ele finaliza aqui falando que... então, o Clarence, ele finaliza aqui falando, né? Ele pergunta: compreendeu a diferença? As almas débeis, antes do serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. Ou seja, as almas débeis, que ele tá falando, que as almas inferiores, elas pegam, antes do serviço, elas deitam-se e ficam se queixando do que passaram, do que fizeram, elas ficam sofrendo. Já as fortes recebem o serviço como patrimônio sagrado na movimentação, do qual se preparam a caminho da perfeição. Ou seja, as almas fortes, elas lembram que elas estão para um propósito muito maior, que é a evolução infinita, e vão trabalhar, e vão à luta, e vão buscar focar no lado positivo, focar na solução, saber que uma hora elas vão passar por tudo aquilo que elas estão passando e enriquecer as almas dela. E ele está explicando exatamente isso para o André Luiz, né? Ele fala aqui: ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Ou seja, não tem problema você sentir saudade. Claro que é normal, ele acabou de chegar lá, né, no nosso lar, ele tá com saudade da família dele. Só que assim, não é por causa disso que ele tem que ficar se lamentando, ficar reclamando, ficar, né, falando um monte de asneira, que ele falou horrores ali pro Clarence, né. Aqui ele fala que não tem que cair no pranto da desesperação, não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para ser útil. Então, se ele ama mesmo a família dele, que ele busque se recuperar ao máximo para que ele comece a ser útil, a fazer alguma coisa útil ali na colônia, para que depois ele possa, né, até futuramente auxiliar ali a família dele em algo que precisar, no caso, em espírito, né? E aí ele finaliza aqui, ele falando que ele meditava a sabedoria da valiosa advertência do meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornava-me a perguntar com um belo sorriso. Então a gente começou o capítulo com o Clarence perguntando: e aí, André, né? Melhorzinho? E finaliza com ele perguntando novamente: então, como passa? Melhor? E aí, olha a diferença da primeira resposta com o André Luiz, foi uma página, basicamente, dele reclamando e lamentando-se. E agora ele literalmente falou: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então, realmente, ele se abriu, ele aceitou a advertência, ele viu que isso não estava fazendo bem para ele e mudou totalmente a conduta. E é isso que tá a mudança, gente. Não tem problema a gente errar. Saibam disso, tipo, faz parte a gente errar. Só que a questão é a gente errar, a gente cair e buscar a solução, buscar se melhorar, aprender e superar. Isso é de extrema importância, tá? Então, vocês têm que sempre lembrarem disso, tá? Para que cada vez mais vocês possam evoluir, crescer e adquirir mais sabedoria e maturidade, certo? Finalizamos o nosso 6º capítulo do livro Nosso Lar. O próximo é o capítulo 7, que é as explicações de Lísias, tá?
Mais uma vez aqui o livrinho pra vocês verem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já deixem o like, o comentário, compartilhem esse vídeo que é muito importante e me sigam nas redes sociais, que é @Vicky_Raiz, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem, que estaremos aqui maravilhosamente bem felizes. E é isso, um beijo e até a próxima!